Sejam bem-vindos a um programa muito especial hoje do Clube do Sucesso. E nós estamos aqui com Roberto Cainelli Júnior, um grande empreendedor, uma família maravilhosa de Bento Gonçalves, de vitivinicultores, que vai contar a sua história. E já deixo o convite para você. Se você pensa em ter o seu próprio vinho, hoje, durante esse programa, tu vai aprender este caminho. Roberto Cainelli Júnior, parceiro de longa data, quase desde criança que a gente se conhecia por causa dos pais, mas o destino profissional nos colocou talvez num dos grandes projetos, né? Eu digo da vida pública porque tu sempre foi um grande participante de entidades, né? Depois a gente vai falar um pouco do teu currículo, mas seja bem-vindo aqui ao Clube do Sucesso. Nada melhor que estar começando o ano com a tua presença aqui com a gente. Na verdade, a alegria é toda minha, né? A satisfação. A gente falou, né? A gente conversa tão pouco que tem que vir aqui para se encontrar e realmente uma trajetória aí não só de trabalho, mas de amizade, né? Com grandes projetos. Eu acho que não só na vida profissional, né? Que a gente levou para a vida pessoal também. E é uma honra estar aqui. Sei que vai crescer muito esse programa, então está crescendo muito já, a gente já está acompanhando os dados, já ouvimos aí, e poder estar aqui sentado e compartilhando e trocando um pouquinho com vocês, uma experiência incrível. Muito obrigado pelo convite, é um prazerzaço estar aqui com vocês. Maravilha. Cainelli, eu vou chamar de Cainelli, tá? Claro. Que é do jeito, tem gente que chama de Cainelinho também, mas hoje eu vou chamar de Cainelli, né? Sempre que a gente começa, para o pessoal entender quem é hoje, né, o Cainelli Júnior, que está à frente não de uma vinícola, mas de uma história de uma família que hoje tem uma grande vinícola, uma vinícola que eu considero uma vinícola boutique, né? Eu queria que tu se apresentasse, falasse um pouco da tua trajetória e também o que hoje tu está fazendo. Bom, vamos lá. Então, eu sou Roberto Cainelli Júnior, assim, minha trajetória, falar da minha trajetória com o vinho, né? Vocês vão falar da trajetória das entidades, vai me coordenando aí o que é para falar. Mas minha formação é técnica em enologia, tecnólogo em viticultura e enologia, então desde 2006, né, que eu comecei a cursar a área. A história da nossa empresa é uma empresa familiar, então ela nasce em 1929, como praticamente todas as vinícolas, mais ou menos nessa década, aqui em Bento Gonçalves, com a mesma história da imigração italiana, trouxeram esse sonho de colonizar, de ter a própria terra, de ter mais do que eles tinham na Itália, após a unificação de Itália e tudo aquilo. E a nossa família também foi assim. Quem veio foi o Gasparo Cainelli, na época, ele seria meu pentatavô, são 5 gerações. O Ricardo, filho dele, iniciou na elaboração de uvas e vinhedos e vinhos de mesa. Chegou em 1965 com 350 mil quilos de uva. É um dado que pouca gente conhece, 350 mil quilos, assim, equipara as grandes vinícolas da época aqui. Mas o Ricardo, por sua vez, teve 11 filhos, 11 irmãos, administração familiar, terceira geração, não existia sucessão, um trabalho mais direcionado de sucessão, então a vinícola encerrou as atividades para 1965, 1970. Em 2012 a gente tem a ideia de reabrir, então é o meu pai, ele entra como investidor do negócio e eu já cursava, eu sempre gostei muito, mesmo assim não precisando, né? Não fui um cara que precisei, eu não fui um cara que precisei trabalhar desde pequeno, mas eu trabalhava porque eu gostava. Então ia para vinhedo, ia colher uva, a gente tinha vinhedos, ia com o pessoal, porque eu achava muito legal, até hoje eu acho muito legal. Toda a história que tem por trás, o trabalho, a alegria das pessoas em colher um fruto, dá para falar assim muito, né? O heroísmo da viticultura da Serra Gaúcha, que a gente tem uma viticultura heróica, pouca gente fala disso. E eu senti isso desde pequeno, então sempre gostei muito. E em 2006, então, entro no instituto, começo a cursar, aprofundar, depois trabalhei em Valduga, Aurora, Salton, nas grandes empresas aqui, referências do Brasil. E aí volto para a Cainelli, então, para desenvolver o nosso plano, né? E o plano da Cainelli, ele, sempre digo, pessoal, ele era muito simples, né? Como eu acho que plano de muitas vinícolas hoje. Vamos plantar uva, vamos colher, vamos fazer o vinho e vamos vender. Deu tudo certo até vender, né? Chegou a hora de vender. A gente descobriu que o mercado brasileiro, na época, não tinha a cultura do vinho brasileiro. A gente descobriu que a gente não sabia vender.
Porque foi muito difícil para a gente se desvencilhar da dor de alguém olhar para isso aqui como um produto. Eu só olhava para o vinho como um produto. Para a gente era uma extensão da nossa história. Então, quando era tratado como um produto, a gente se doía, a gente se fechava, não sabia dialogar com o comprador. E o pessoal não conhecia de vinhos, não tinha aquele amor pelo vinho. Então, a gente sempre traz o seguinte, né? A gente começou a se questionar. E acho que muito daí vem a nossa trajetória, né? A gente se encontrou no turismo, né? Por que as pessoas não tinham esse amor pelo vinho? Aí eu sempre faço uma comparação, que é o seguinte, né? O amor à primeira vista não existe, né? Vocês podem até querer mentir aqui, as mulheres estão assistindo, mas não existe, né? Existe algo que chama a atenção na outra pessoa, no casal. Então tu olha, acha bonita, acha atraente, eu tenho alguma coisa em comum, e aí começa um namoro. O namoro nada mais é do que uma troca de experiências. Ou seja, ela é legal, mas ela não gosta de vinho, pesou um pouquinho, ela se exercita demais, ela reclama demais, aí, enfim, vai entendendo, ou muitos pontos positivos, né? E dessas experiências nasce o amor. Então a gente entendeu isso pro vinho. Como é que a gente faz as pessoas terem amor pelo vinho? Proporcionando experiência. Então a gente começa a se aprofundar muito na experiência do enoturismo. Na época nem se falava enoturismo, né? Falava em turismo, experiência do vinho. Depois nasce o enoturismo. Se focamos muito nisso, isso fez a marca crescer muito. Eu acredito que fez o Brasil como um todo, não a Cainelli, óbvio, mas o setor com o enoturismo fez o vinho brasileiro crescer muito. Que ninguém fala dos dados lá pré-pandemia, né? De quanto cresceu pré-pandemia, isso ninguém fala, que seria de 1,9 foi para 2,1 pré-pandemia. Ninguém fala disso, né? Por quê? Eu acredito muito no turismo, na experiência, as pessoas vindo para cá, vivenciando e dizendo, nossa, olha que legal, olha o que é a nossa bebida, olha como ela é importante. Então, daria para falar do vinho, a única bebida alcoólica no mundo que tem polifenol, que faz bem para a saúde, que ajuda até no combate ao câncer, enfim, tem vários estudos. As pessoas começam a entender que sim, hoje a gente pode dizer que quem entra na Cainelli e sai de lá, olha, isso aqui não é uma bebida. Isso tem história, isso é algo que traz benefício, é algo que carrega muito mais, carrega alquimia, carrega a história da família, carrega cultura, carrega muita coisa. Então a gente vê o vinho assim, e a minha trajetória sempre foi muito ligada a isso, em querer levar isso também, a gente falar das instituições, todas as instituições que eu trabalhei numa maneira justamente de talvez poder propagar um pouquinho disso, um pouquinho do que eu sentia nessa linha, assim, nesse contexto. Aproveitando essa tua fala na questão da venda, chegou a hora da venda. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco, porque por mais as vezes que nós estamos envolvidos lá desde o plantio, a produção, ou seja, nós somos expertos em construir aquilo que nós vamos oferecer, né? Mas chega um momento, como tu mesmo falasse, de expor para alguém, né, adquirir aquilo, o quanto importante é algo que sai daquilo que nós estávamos acostumados a fazer, ou seja, parte para uma área que já tu não controla mais, talvez. Então, talvez contar um pouco essa tua experiência do quando tu teve que sair daquilo que tu conhecia bem para ir para uma parte que talvez tu nem imaginava que tu teria que se especializar. Sim. Eu saí do odeio vender para adoro vender, né? Até interessante, né? A gente tá fazendo depois se eu me perco, tu me puxa para trás. Eles falam bastante. A gente tá fazendo um treinamento na empresa agora de atendimento de excelência. Vários módulos. Então, eu contratei o pessoal para fazer. E eu vi que hoje o setor ele deu uma reduzidinha. Esse ano, a gente vê o Brasil um pouco retrancado e tudo mais, né? No ano que passou, na verdade, né? E lá em novembro eu disse, a gente tem que fazer um curso de vendas. E muito parecido conheço mais o Rodrigo, né? Por isso que eu uso de referência. Sou curioso, disse, vou ler pra caramba. E eu gosto de vender. Passei a gostar de vender. Vou ler pra caramba pra poder dar. Porque o pessoal disse, não dou vendas. Porque tu não dá vendas, tu vende tão bem. Digo, eu vendo bem? Sim, tu vende muito bem, sem perceber. E aí eu fui fazer todo um levantamento, um treinamento. E aí eu disse, não vou só ensinar, né? Porque se eu disser, tu tem o gestor da empresa,
falando que vai dar um curso de vendas, o pessoal vai lá dizer, é fácil falar, né? Mas aí eu parti para o ataque, né? Para sentir como seria. Em novembro foi o mês que a gente mais faturou no ano e mais que no período de 2022. Então, sentindo que tinha uma leve retranca. Eu fui responsável por 40% do faturamento da empresa nesse mês. Como? Primeiro, porque eu comecei a achar divertido, né? O vender, desafiador. E segundo, que é óbvio, resolucionando o problema do cliente, me colocando no lugar dele. O que tu quer quando alguém... Ninguém quer vendedor, ninguém quer receber vendedor. Mas se o cara mostra que tu pode ganhar dinheiro com ele, ele pode te resolucionar problemas, ele te ouve, né? Então, uma coisa muito simples que a gente fala, por exemplo, hoje para um restaurante, diz, cara, quanto tu ganha por cada prato de comida que tu vende? O cara diz, eu ganho em média R$60 limpo. Se tu botar determinado vinho na mesa, tu vai ganhar mais 60, mas tu não tem lugar no teu restaurante. Mas tu tem 20 mesas, são 20 clientes a mais, como seria se tu vender uma garrafa de vinho. E tu não gasta nada por isso. Tu bota a garrafa, vende, tu tem uma lucratividade mais alta. Começa a despertar interesse. E assim vai desde para quem quer presentear. Então teve uma empresária que, um case legal, veio presentear os clientes dela, chegou lá na vinícola para comprar 2 garrafas de vinho. E aí ela, não sei que vinho eu compro. E aí eu recebi ela porque conhecia, óbvio, mas eu disse, para quem é esse? O cliente tal. Quanto esse cliente compra por mês? Ela disse, 200 mil. Eu disse, tu vai dar 2 garrafinhas de vinho, o cara te compra 2 milhões por ano, 2 garrafas de vinho, ele não vai olhar pro teu presente. Então acho que a gente pegar uma caixa de madeira trabalhada, com uma linha premium, blá, 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 tudo mais. E convenci. E aí como é que são as vendas? Dessa caixa, o pessoal adorou, a empresa me contatou, e fez uma compra gigante de personalizados, que hoje a gente oferece o rótulo personalizado, a gente oferece a elaboração do próprio vinho, inclusive. E dessa personalização, outra empresa, também lá do Rio de Janeiro, conheceu dentro do mercado de luxo esses vinhos e também agora está fazendo, então, de uma clientinha, acabou, clientinha. Não, foi no querido, no sentido querido de falar. Já assistindo, ela me conhece, ela vai dar risada. Teve um crescimento exponencial, né? Mas de uma resolução de problema, de uma atenção. Mas assim, bem diferente de quando eu sentei para vender. A primeira vez que eu sentei para vender, eu não sabia o que falar. E a pessoa que me recebeu me lembra muito bem, né? Mas o teu vinho, o que tem de qualidade? Eu disse, já viu alguém sentar na tua frente e dizer que o meu produto não tem qualidade? Isso todo mundo fala. Preço tu tem? Não. Condição tu tem? Não. Serviço pós-venda tu tem? Não. Eu tive a vontade de levantar e sair e chorar, né? Mas aí a gente entendeu, não estamos preparados para isso. Então, ainda é desafiador, mas hoje o desafio eu vejo como uma forma positiva. Né? E mais que isso, não é só a venda propriamente, é resolver o problema do cliente e continuar atrelando na jornada dele qualidade para o negócio dele. Então, hoje a gente vende para o restaurante, a gente monta a adega dele, a gente cuida da adega dele, a gente harmoniza com os outros vinhos, a gente faz eventos no restaurante para chamar público para ele, a gente faz treinamento com a equipe de garçons dele, a gente oferece todos os produtos que a gente tem lá dentro no turismo, se ele quer confraternizar com a empresa, se ele quer levar a equipe dele para fazer alguma experiência, a gente dá bonificação. Enfim, a gente amara esse cara e leva ele para outras jornadas de consumo, não só para a jornada de consumo, compra tua caixa e bota vender. A gente dá uma amplitude muito maior, né? Então hoje a gente vai muito nessa linha aí. Sim, tu mostra para o cliente, na verdade, opções que ele tem que nem ele enxerga no próprio negócio, às vezes, né? Inclusive de aumentar o próprio faturamento. Porque é fácil olhar de fora, né? Sim. É fácil olhar de fora. O pessoal diz, não, nossa, não, é fácil olhar de fora. Chega lá na KNL, tu vai ver um monte de coisa que dá para melhorar. Às vezes tu tá lá no automático, tu não enxerga. Então, isso é claro, a gente estuda o cliente antes de visitar, e insiste bastante, né? Essa semana retrasada, primeiro almoço, o cara cancelou quando eu estava sentado no restaurante dele, marcou para outro dia, aí ele não foi, e eu disse, cara, eu tô sentado aqui na frente.
tenho 1 hora para ti, eu vou ficar aqui te esperando. Se quiser vir, venha. O cara apareceu. Que legal. E comprou. E segue comprando. Já fizemos eventos. Mudou a estratégia, né? Mudou a estratégia. E as vendas, só para finalizar, a questão das vendas é muito importante porque ela te dá a oportunidade de fazer um melhoramento contínuo. Exato. Se tu souber escutar, acatar os feedbacks, que às vezes a pessoa se já vai com as armas na mão, achando que o negócio está perfeito e não escuta. Exato. Mas é uma oportunidade de tu melhorar continuamente o teu negócio através até mesmo de feedbacks negativos para o teu negócio. Exatamente. A gente fala tanto, né, em pesquisas, em estudar mercado. Eu não sei onde é que eu ouvi, mas deve ter sido num podcast também. Faz a pesquisa do cliente, 3 clientes por semana, só. Liga pro cara e pergunta, ou manda um drive lá para ele. O que eu posso melhorar? O que tu tá achando do produto? O que tu vê que o cara que te conhece, que conhece a tua empresa, que conhece o seu produto, ele vai te dar toda a linha. É para ele que tu trabalha, né? Se a gente começar a ouvir mais o nosso cliente, a gente pode ser assertivo. E aí vem grandes ideias. Eles têm grandes ideias. Eles sabem onde melhorar. A gente tá no automático, é aquilo. Né? É que tu produz, né? Tu produz o vinho. Exato. E tu faz um B2B, né? Ele faz o B2C dentro do negócio dele para um volume de consumidor maior. Exatamente. Né? Tu é uma venda, eles são 300 vendas. Exatamente. Né? E ele vai saber, olha, o meu consumidor assim... Disso, gostou desse rótulo. Ele queria provar uma variedade branca com uma variedade de tinta diferente, ou de mesa com vinífera. Ele sabe o que tem. E é uma baita pesquisa e não custa nada. E o cliente se sente prestigiado. Ele gosta de ser ouvido. Ele gosta de ser ouvido. E hoje eu vou fazer uma coisa diferente aqui, Julian, mas que poderá acontecer logo mais, tá? Que é o poder do feedback, tá? E eu vou trazer aqui para nós isso, Kainelli, para ver como vem de encontro, porque agora eu tô lendo o livro O Ego é o Maior Inimigo. Conheço. Tá, ganhei, da Melissa Poleto. Quando a gente ganha esse livro, a gente se assusta. Né? Sim, a primeira coisa que eu falei... eu perguntei por que tu tá me dando esse livro. Também. E ela me deu uma justificativa, eu falei, tá, mas é diferente a justificativa do que é o título do livro. Porque tu diz, cara, eu tô com problema com o meu ego, né? Olha só, esse trecho aqui. E eu mandei para algumas pessoas que eu considerava importantes, tá? A arte de receber feedback e principalmente críticas duras é uma habilidade crucial na vida. Nós não apenas precisamos aceitar críticas, mas solicitá-las, esforçando-nos para buscar o negativo precisamente quando nossos amigos, nossos familiares e nosso cérebro nos dizem que estamos nos saindo muito bem. O ego, no entanto, evita esse tipo de avaliação a todo custo. Quem quer se submeter a um treinamento para corrigir erros? Cara, isso é muito profundo. E aí eu vou te trazer uma reflexão na vida de consultoria e de consultor nesse momento, que dificilmente a empresa chama o consultor quando que ela está ganhando dinheiro e quando que ela está prosperando. O que vocês estão fazendo agora de chamar um consultor para mexer aí o mindset da equipe de vendas, entender o que a gente pode melhorar, é um grande passo. Porque geralmente o consultor vai quando que o barco está afundando. E aí já tem tanta rachadura, tanta coisa, que tu vai pro fundo. E aí eu quero trazer algumas coisas aqui que são muito importantes, tá? Da tua fala anterior. Eu vou citar o Rinaldo Dalpisol, um mago do vinho brasileiro, que ele fala assim, 10% de uma garrafa tá dentro dela, 90% tá ao redor dela, que é o enoturismo. É o que acontece no entorno da garrafa, mas ela sendo o motivo, ou seja, o vinho é 10%. 90% é todo o entorno, que é a visitação, a experiência hoteleira, a história, a vinda da família, o museu e tudo isso, tá? E aí agora eu vou trazer o conceito que a gente fala muito hoje, que é cross-selling, tá? Cross-selling nada mais, nada menos é que tu já vende a garrafa de vinho para o teu cliente. Agora, o que tu pode vender a mais para ele vender mais para o seu consumidor? E aí, quando é que tu fala aqui, eu ajudo o cliente a melhorar o desempenho dele? Claro que eu melhorei um pouco a frase aqui. Mas quando é que tu tá ajudando ele, tu deixou de ser um vendedor de vinho. Tu virou um consultor de negócios que tem um produto e a tua habilidade é fazer o quê? Com que ele possa vender mais. E aí tu descobre que daquela garrafa de vinho, tu tem a adega que tu
customiza, tu tem a caixa do produto personalizado, tu tem a experiência da tua vindima que tu oferece lá, tu tem a experiência da confraternização na tua gastronomia que tu oferece lá, e aquela garrafa de vinho que tu dizia que tem qualidade, hoje deixou de falar disso e diz assim, cara, qual que é o teu maior desafio hoje de venda de vinho? E aí, Kainelli, esse é uma das coisas que eu mais tenho estudado, porque eu continuo fazendo MBA e me aprofundando, pegando alguns gurus e tal, mentores para poder me auxiliar. Todos batem numa coisa, que o grande segredo dos negócios e da prosperidade nos negócios são as perguntas que tu faz para aquele que tem potencial de compra do teu produto. Isso é crucial. E aí eu quero compartilhar com vocês. O grande ponto crucial dos negócios é as perguntas que tu faz para aquele que tem poder de compra do teu produto. E eu registro isso porque esse é o grande negócio. E a gente traz a partir do teu insight, por quê? Porque tu trouxe uma história clássica, prática do que está acontecendo, que quando que a gente traz para a teoria, é justamente isso. Tu passou a perguntar, ao invés de tu falar que tu tem qualidade, tu passou a perguntar qual que é o teu maior problema. Ele percebe como e o que ele percebe como qualidade, o que tu pode fazer para potencializar a venda dele e como o teu expertise, a tua equipe consegue entregar isso. O jogo é outro. Tu não oferece mais nada, tu pergunta. E a partir das respostas tu monta aquilo que é ideal para ele. E vamos lá, e quando a gente entra na qualidade, que é qualidade para mim é qualidade para ele. Sim, e é uma qualidade enológica, é qualidade para o consumidor, é o que ele está buscando. Ou a gente tem que se adaptar ao que o consumidor está buscando. Isso é muito interessante. Se a gente vai pensar nisso, a gente começa a entrar e entender muito o que o mercado está buscando. Né? Eu vi muito problema, eu sou enólogo, mas eu já vi muitos problemas com o enólogo fazendo vinho para si. Eu não faço vinho para mim. Eu faço vinho que o meu consumidor quer, o vinho que o meu consumidor busca. Ele tem qualidade, obviamente, que tem por todos os seus parâmetros. Mas se a gente entrar nesse mérito, a gente vai falar de uma Mont Blanc e de uma Bic. Como que a gente vai avaliar a qualidade de uma Mont Blanc? Eu não sei nada de esferografia, não sei nem se isso existe, mas por que as pessoas compram, né? Aí entra todas as outras questões de marketing, do pertencimento e de tudo mais, mas é isso, né? Se eles fossem se focar simplesmente na esferografia da caneta e chegasse, essa minha caneta custa R$2.000, por quê? Porque ela escreve melhor. Será que ela escreve melhor? Eu vou perceber a escrita dela melhor. Mas por que tu compra essa caneta? Porque ela é exclusiva, porque ela é um produto único, ou porque ela se encaixa no perfil que eu preciso me posicionar perante as pessoas. E o vinho também tem disso, né? Tu vai pensar muito mais do que ele pode te proporcionar, se ele te agrada ou não, né? Então traz muito disso, mas isso a gente entende com pesquisa de mercado. As grandes marcas fazem, precisa do mercado, não precisa com o cliente. As grandes marcas fazem isso, né? Acho que é Henry Ford que fala, né? Depois corrige se estiver errado a frase, né? Mas que se ele tivesse feito uma pesquisa de mercado na época, ele botaria uma carroça que cabia mais cavalos e não um carro. Ninguém queria um carro, não conhecia, não existia, né? Então, vai muito nessa linha aí, né? Desse feeling. Né? Sim, e até tu vê como tu começa a falar com vendas, tu abre um cerco, assim, um leque muito amplo, porque às vezes tu acha que a excelência está até tu deixar o teu produto na tua fábrica, mas para o cliente a excelência é até ele receber na casa dele. Então tu tem a garantir inclusive uma própria logística, vamos supor, para que a caixa do teu vinho ou a garrafa ou as condições que ele está, ele chegue lá no cliente como ele saiu da tua casa. Então tu tem que ter uma transportadora parceira que zele pelo teu produto tanto quanto tu zela por ele. Porque imagina só, tu tem todo um processo da colheita, produção, para deixar ele 100%. E por causa de um transporte, o teu cliente ele pode te enxergar negativamente, ou porque ele recebeu uma garrafa quebrada, ou porque a caixa já não está de acordo, né? Então tu tem que formar parceiros também que comprem o teu produto e entendam o valor que ele tem também, né? Exatamente. Não, agora a gente está no primeiro do ano, nós vamos pegar dezembro do ano passado, que aí começa o desespero, né, de receber a caixa dentro do prazo, e tudo isso. E isso também faz parte, né, da questão da resolução de problemas. Eu vejo, não sei se vocês concordam com a frase, mas eu ouvi muito e concordo muito. Aqui no Brasil, se tu fizer bem feito, tu já faz mais que... Se tu fizer o básico bem feito, tu faz mais que a maioria. Que é justamente isso aí, entregar no prazo,
entregar uma embalagem eficiente, entregar o que tu está vendendo, a falha de produto, isso traz muito. Quem nunca foi fazer... bom, se a gente vai entrar nesse mérito, né, entre naquela história da jornada do cliente. Qual é um exemplo de jornada do cliente ruim que possivelmente já aconteceu com você? Já bateram o carro, né? Sim. Então, quando o seguro, vamos ver, talvez o seguro de você seja diferente, né? Mas se vendeu, todo o suporte, tararara, pum, bati o carro, liguei para a corretora à meia-noite, liga para o 0800. Aí acabou total, né? A experiência do cliente, acabou a confiança na marca, algo mais desagradável, poucas coisas são mais desagradáveis que isso. Isso é um exemplo que a maioria eu já passei, por exemplo. Então, tu conseguir superar essa expectativa e entregar, mas para ele faz parte disso tudo, a embalagem, a entrega no tempo eficiente, é aquele vendedor que fica lá pressionando para ou pior que pressionar, aquele vendedor que demora, tu quer comprar o produto, aí tu manda pro cara, aí ele te pede, não, eu preciso de 1 milhão de dados, aí tu manda os dados. Aí diz, vai me mandar o orçamento? Já tô acabando. Mas já é quase 5 horas, deixa para amanhã. Aí no outro dia, atrasa, envia o orçamento. Aí ele diz, olha, se tu pagar agora até as 15 horas da tarde, eu ainda consigo fazer chegar no prazo. Pô, demorou 3 dias para me mandar o orçamento, aí tu paga e o cara ainda erra o prazo, não entrega. Então, e acontece muito mais, que a gente, no nosso dia a dia acontece muito, quem está assistindo a gente vai se identificar. Então, tudo isso faz parte dessa jornada e da excelência, né? Da entrega. E tu percebe que às vezes são detalhes que não estão mais ligados com o teu produto em si. Teu produto está pronto. Por exemplo, uma logística de entrega. Hoje, quando tu compra algo pela internet, tu gosta de saber no dia 1 onde é que está, no dia 2 se avançou um pouco, no dia 3 está chegando. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um produto físico que eu vendo 68% das minhas vendas são por e-commerce, internet. Então, é um problema que eu encontrei para mim, que eu achava que postando ou na transportadora, mas aí eu observei que as pessoas começam a ligar, querer saber o estágio. Tu vai receber em 3 ou 4 dias, mas eu quero saber dia a dia onde é que está localizado. A gente é geração ansiosa, a gente comprou, quer que esteja em casa no outro dia. Mas é um diferencial, percebe? Que pode ser um incômodo para ti, mas tu resolvendo essa dor, tu já sai na frente da maioria, e é o que talvez ele compre de ti, não mais, talvez só pelo teu produto. O cara me entregou 2 dias depois. E me informa. As distâncias da entrega. E hoje, vamos fazer um exercício rápido aqui. Qual que, para ti, é a empresa mais eficiente em entrega hoje no Brasil? Você que você fala do Mercado Livre. Essa. Tu. Mercado Livre. Mercado Livre. Ele é um e-commerce de venda, não de entrega. Mas eles viram a grande oportunidade da vida deles. É terrível. Eu digo terrível de perfeito, né? Porque ele te fala, o nosso motorista já está a caminho. Em 30 minutos, dentro de 30 minutos você estará recebendo. Mostra no mapa e tal. E aí tu fica muitas vezes à mercê de um serviço público que eu passei a ser um defensor do serviço público, admirador, mas que ele demora muito tempo para evoluir, demora muito tempo. E não é porque tem pessoas lá que são boas ou ruins, não é isso. A morosidade da legislação, a dificuldade, o processo burocrático, tudo isso, o cara transforma o troço. E aí vem uma empresa agora, né, do poder que o Mercado Livre tem, que hoje ele consegue te dizer, olha, o nosso motorista já está na rota em aproximadamente 30 minutos, vai estar recebendo, tem código para te colocar, para ter certeza que as coisas estão. Então, que bom que a gente está evoluindo, né, andando mais. E aí, nesse momento que a gente está evoluindo, eu quero pegar esta garrafa aqui na mão, porque ela tem um nome emblemático, depois disso aqui nós vamos falar. E para quem está nos acompanhando agora, pessoal, com esta garrafa de vinho, a gente brinda o início de 2024. Graças a vocês, o nosso canal está crescendo, estamos com seguidores, pessoas que estão se inscrevendo no canal, então a gente faz esse convite. E eu quero convidar vocês também para curtirem e compartilharem, porque essa história fantástica, né? A primeira vez que a gente tem aqui uma vinícola de um jovem empreendedor compartilhando uma grande história, e a gente brinda com vocês também esse momento, porque a gente deseja que 2024 com certeza seja o grande ano da transformação na vida e nos negócios de vocês. E acompanhem que logo mais
o Cainelli vai apresentar um grande projeto que ele tem, aonde tu que está nos assistindo, e eu estou fazendo marchã já agora, Cainelli, fiquei curioso, vai estar dando a oportunidade de tu participar de um projeto que ele mesmo faz o vinho e tu assina depois com o teu rótulo. Então fica acompanhando a gente que logo mais a gente vai estar falando disso. E aí, voltando aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Claro. Qual que é o teu vinho de menor valor e qual que é o teu vinho de maior valor? Agora é preço mesmo, tá? Preço, então. A gente tá falando de esse aqui é o valor desse, esse aqui é o valor daquele. Sem pensar em serviço agora. Eu consigo comprar uma garrafa aqui por 30 e eu consigo comprar uma de 200. R$50 é a nossa linha de entrada hoje, das variedades brasileiras. Eu tô com uma variedade brasileira aqui, mas não é essa. É uma variedade brasileira sem carvalho. Então a gente tem uma linha que a gente quer entrar só com variedades do Brasil, porque a gente quer mostrar pro brasileiro, para ele ter orgulho do produto brasileiro e saber que aqui a gente tem tecnologia para produzir variedades de uva. A gente faz hibridação genética aqui no Brasil, como fazem em outras regiões do mundo também, mas a gente tem as nossas uvas, mais que isso, Bento Gonçalves. Tá? Então, uma linha toda de brasileiras. A ideia é lançar um tinto. Então, esse ano a gente quer receber uma variedade tinta brasileira, que é a Margot, que seria um Merlot melhorado, justamente para fechar a linha dos brancos e tintos de variedades brasileiras. Essa é de entrada. Por que um custo-benefício excelente? Vamos lá, um vinho barato. Porque hoje, quando eu produzo 8 mil quilos por hectare de um Chardonnay, eu produzo 40 mil de um Bibiana, de um Lorena, de um Margot, um pouquinho menos. Mas as brancas, alta produtividade com alta qualidade. Então, isso barateia bastante o processo. Então, a gente consegue entregar esse produto. Hoje, o mais alto... A gente está saindo da linha Origem 1929, que é uma linha que homenageia os primeiros idealizadores da empresa, para um vinho que a gente vai lançar esse ano, até vai um merchan aqui. A gente falou da história da imigração italiana, né? E não sei, o Rodrigo é um craque nisso aí, muita coisa eu aprendi com ele. Mas lembra da cucanha? Claro. A cucanha é o sonho do imigrante italiano. A fortuna. Né? A fortuna. Na tradução, cucanha significa fortuna. E eles levavam muito, no mais que a fortuna, não a financeira, né? Sim, sim. Mas a da terra. Isso. Filhos, bem aquilo... afortunado, né? Todos aqueles que têm terra. Exatamente. E tudo, né? E quando eles chegaram aqui no Brasil, não foi essa a realidade. Todo mundo sabe, quem vê um pouco da história do imigrante, desbravar, comprar as terras, trabalhar. Não se matavam porque eram católicos fervorosos, mas eles rezavam pedindo isso. Né? Imagina o estado de vida selvagem. E aí a gente fala até que aqui a gente tem uma cultura de trabalho muito forte. Por quê? Porque nossos ancestrais aí, tu quer esquecer de uma coisa, o que tu faz? De cabeça trabalho. Corpo sem trabalho é a oficina do diabo, dizia a minha avó. Então tu esquece do resto. E a gente quer dizer que os nossos imigrantes não conseguiram o canho. Eu tenho lá na vinícola, depois eu vou mostrar para vocês uma foto do meu tataravô voltando do vinhedo de pé descalço, porque eles não tinham nada nos pés, né, para trabalhar. E quem quiser vem lá, que tá lá a foto para ver, não é mentira. No programa a gente não vai mostrar para o pessoal ir lá na Cainelli e ver em loco a foto. Olha aí, ótimo. E a gente tá pensando num nome para dar pro vinho, porque é o melhor vinho que a gente fez na história da Cainelli. A gente já teve lá o Marcelin, que foi eleito o melhor produto enológico brasileiro, não o melhor vinho Marcelin. Não. Mas esse é muito superior. É um corte de várias madeiras, de várias mesclas de uvas de 2020, a nossa melhor safra, 24 meses de barrica. A gente não achava o nome, a gente parou e olhou para aquele quadro. Ele estava meu tataravô de pé descalço com uma garrafa de vinho na mão. E sorrindo. Ele disse, tá aí a cucanha dele. Ele conseguiu a cucanha. Então a gente tá lançando cucanha. A gente vai lançar esse ano e ele vai sair em torno de R$700 a garrafa. Então hoje não é um produto assim extremamente elevado o preço, mas justamente são apenas 1.000 garrafas. 1.000 garrafas, você perguntou agora. 2020, que é a super safra. E ele vai carregar um pouquinho desse legado, né? Desse sonho realizado, que a gente tem um propósito, né? Que é levar... O pessoal sempre fala, vinícolas fica rico. Não se fica rico. Aí o pessoal vai dizer, tá, mas nossa, o Maurício Salton assistia aí, vamos mencionar ele. Tá, mas o Maurício Salton, pega o valor que tem investido lá no Salton
E a lucratividade mensal é boa, mas o capital investido é absurdamente. Tem empresas que com 1/100º do que tem investido faturam. Se tu é um investidor, tu não vai fazer vinícola. Faz por legado, faz porque gosta, por história, pela família. Então isso é muito importante. E é esse o legado que a gente quer deixar. Esse é um dos propósitos que a gente tem. Eu queria fazer uma pergunta aqui, Julinho, que eu quero propor um exercício. R$700 a garrafa. São 1.000 garrafas. Quantos clientes tu tem? Quantos Ativos. clientes ativos? Estamos falando que potencial consumidor, assim, de B2B, B2C, assim. Se pegar B2B, B2C... Pegar B2B, hoje a gente tem 600 clientes. Se pegar B2C, difícil mapear. Então, B2B, 600 clientes. Difícil mapear. Só fazer uma pausa, explicar para quem nos assiste, que Vai o B2B seria uma venda empresa para empresa e B2C seria uma empresa para consumidor final. Então, somando toda essa população. Exatamente. Então nós vamos fazer um exercício massa aqui, tá? Que eu até já calculei aqui, abri minha calculadora. Então tu tem 600... Se eu vender uma garrafa cada um e sobrar... Eu ia te perguntar quantas garrafas tu tá disposto dessa aqui a não segurar para vender. Então... Tá, porque isso aqui daqui 5 anos vai estar valendo R$2.000 cada garrafa. Exatamente. É um grande investimento. O vinho é um investimento. É um grande investimento para quem tem essa visão. Depois a gente vai falar do vinhateiros, mas tem empresas de investimento brasileiras que já estão trazendo os investidores para investir com a gente, para eles entenderem o que é um investimento a longo prazo, a médio a longo prazo. Sim, o valor da garrafa remunera do vinhateiros. Isso existe na Europa também, já não é lançamento aqui no Brasil. Mas a ideia desse produto é que ele só seja vendido na loja da Cainel. Então é pro B2C, vendas B2C. ao consumidor final. Exato. E não ao lojista. Talvez, claro, a gente estude alguns lojistas, porque com certeza, né, excepcionais que vão querer trabalhar e já trabalham com a nossa marca e apostam muito. Até para ele tomar, né? Até para ele tomar. Ele quer essa exclusividade, exato, né? Ele quer isso. A gente tem hoje o Wine Club na vinícola também. Então a gente tem uma lista dos melhores clientes, B2B, B2C. Eles recebem tudo antecipadamente. Então esse vinho, antes de ser lançado, eles vão receber o convite para estar comprando, fazendo sua reserva. Vai ter ação. Tudo antecipadamente. E depois ele vai para o mercado. Então eles sempre recebem antecipadamente isso. Mas justamente porque a gente quer contar a história, a gente quer ter essas pessoas perto da gente, a gente quer que eles vão até a empresa, a gente quer receber eles. A gente quer entregar esse vinho na mão deles. Então, hoje, ele está envasado. Hoje saíram, acho que até hoje a gente presenteou uma garrafa. Apenas. Mas o pessoal sabe que é um vinho que vão deixar anos, né? Para ele poder amadurecer e, enfim, tudo mais. Tu tem uma estimativa de tempo que esse vinho precisa ficar na garrafa para ele estar apto para assim, ele vai chegar no seu ápice se for guardado dentro de uma temperatura adequada, na posição correta, assim, tu estima mais ou menos quanto tempo? Ele já está com 4 anos, né? 2 de carvalho? Francês? Ele tá com 2 de carvalho. Francês, tem americano, mescla. uma mescla de madeira. Tem vários, tem francês e americano, mas tem Barrica, Segui Monroe, Nadali, Radu, vem do Missouri, tem terroir de madeiras diferentes. Legal. E ele passa 2 anos em madeira, ele está engarrafado há mais ou menos uns 6 meses, eu acredito que em torno de 2 anos de garrafa a gente começa, porque ele é um vinho hoje extremamente potente. Não é algo que se abre e se consome. Então a gente está falando de 2026, isso. Mais ou menos vai estar. Olha a visão de futuro do vinho, né? Exatamente. Se for a concepção do recebimento da uva até a venda, são 6 anos. 6 anos também. Mais 3 para trás. Mais 3 para trás, 9 anos, todo o processo. Então, vamos lançar um vinho, vou ter... nós vamos lançar um vinho aqui do programa, vou ter 43 anos, sou com 34 hoje. E agora, pegando essa questão de passado, presente e futuro, essa linha cronológica, e simbolizando o sucesso de vocês agora nessas garrafas, né? Agora, vamos ver se eu peguei direito a linha cronológica. Começou lá em 1929. Isso. Em 1965 parou. Para depois, quase 50 anos depois, retomar lá em 2012. Exato. Até agora. Então, ou seja, nessa jornada toda que vocês acompanharam, não diretamente, mas historicamente, de gerações passando a gerações, para quem nos assiste, quem busca o sucesso, e a gente percebe aqui que o sucesso não é algo construído do dia para a noite, né? Percebe, tem várias gerações envolvidas.
Eu vou até desafiar um pouco, pedir qual foi a maior dificuldade, talvez, que não tu como pessoa, mas o negócio em si, porque além de ser familiar, passar de gerações, passou culturalmente, passou sucessões diferentes. Então, eu acho que cada geração é uma visão do que pode ser o negócio, ou vamos continuar, ou vamos parar, né? Então, se tu puder dar para quem nos assiste a tua visão. Maior dificuldade, eu até dou consultoria hoje também, né? Hoje eu mantenho uma empresa só, abandonei todas as outras. Quer falar delas rapidinho? Quais foram? Só aquele resumo lá das tuas 4 empresas? Não, e depois isso vai dar outro assunto também. Da empresa de assessoria hoje. Assessoria, tá bom. Hoje eu tô para uma única empresa. Que vou fazer merchan. Deve. Se chama Assis, é um projeto de três mulheres no Paraná, no Oeste Paranaense, lá em Santa Helena. Elas elaboram vinho, elas 3. E não é assim, elaboram vinho, 3 mulheres que pegam e pagam para o pessoal elaborar, elas trabalham. Quando chegaram lá para mim, 3 mulheres do ramo da beleza. Então eu olhei, toda arrumadinha, cabelinho feito, unha feita. Só não é para vocês isso, né? E lembro que a primeira vez que eu fui para lá visitar elas estavam capinando, todo mundo sabe o que é aqui, né? Capinando é com enxadinha no sol de 40 graus lá para abrir buraco. Um negócio absurdo esse cara. Essas mulheres têm garra. E elas têm uma marca de vinhos hoje que é a Cis das Três Irmãs. Então, um projeto muito bacana. Cis é S-I-S. Isso. Bacana. Cis e Sisters, né? Sim, Sisters. E as 3 começam com S, o nome delas também. Então, muito legal o projeto. As meninas vão assistir também. Então, um beijo para elas aí. E aí eu me perdi agora. Voltando ao desafio, né? O desafio das famílias que tu teve ao longo da jornada. Você acha que elas passam por um problema parecido, mas hoje elas muito mais resolvidas. É sucessão. Esse foi o mais difícil. Sucessão, pensando que ainda a gente era uma pequena empresa e a gente construiu juntos. Eu e meu pai. Mas entra um conflito que hoje eu tenho maturidade para saber que a maneira que meu pai tinha, ele imaginava de me ter por perto, era justamente controlando, né? A partir que tu vê o filho, ele não precisa mais, ele não mora mais comigo, ele não precisa mais do meu apoio financeiro, perdi, né? Perdi o filho. Essa era a concepção, né? Claro que não é assim. Então a passagem de sucessão é muito delicada. Família italiana tem o qua comando mi. Bato na mesa. Hierarquia. Só para a gente traduzir, qua comando mi significa aqui eu mando. Exatamente. Então, isso foi eu acho que o que mais chegou perto de ter uma ruptura. Tá? É muito difícil esse trabalho em família. E como lidei com isso na época? Né? Então, ideias inovadoras, querendo prospectar muita coisa, desafiar, e dá para entender, né? Pega uma geração que já trabalhou bastante, que está querendo auxiliar, empreender um negócio, e a geração que quer construir, quer fazer. É um choque cultural grande. Eu contratei psicólogas na época, usei o Instituto Adizes, que faz o mapeamento de perfil de cada um que está dentro da estrutura da empresa e diz, tu vai fazer isso, tu vai fazer isso, tu vai sentar aqui. Então, se mostrou-se os cargos. Eu dizia, não, eu não ocupo essa cadeira porque é o meu perfil. Então, mas foi muito difícil, assim, se já tá todas as conversas, assim, chegou muito perto de um fim, né? Isso que eu e meu pai, a gente se dá muito bem, né? Mas quando levava o CM, ficava um descontrole muito grande, porque não conseguia separar a família. Meu filho quer mandar em mim, ele acha que eu não sirvo, o papo todo, né? E aí leva as dores pro resto da família, tem todo um desequilíbrio e tudo mais. Então esse foi o passo mais difícil. E aí a gente usou psicóloga, e a psicóloga tem um ponto, né, Rodrigo? Olha só que interessante. Ela me ensinou bastante, mas muita coisa que ela falou falar eu imaginava, mas o que mais funcionou, que tem que pegar, que era o gringo, era o custo da psicóloga. Ela tinha um custo absurdo, então toda vez que ela falava, meu pai escutava. Eu dizia, tô pagando uma nota, essa mulher tá aqui, tô pagando uma nota pra ela aqui, então eu vou prestar atenção no que ela tá falando. Quando eu nunca me esqueço, quando eu falei o valor da hora pra ele quase caiu da cadeira. E ele disse, vou ter que aproveitar, senão ele vai chamar aqui, nós vamos quebrar a empresa. Ela fica muito tempo com a gente. Então a gente conseguiu fazer essa transição, né? Nem diria transição, porque a gente começou juntos, mas existia esse conflito bem grande. Esse foi, eu acho que, um dos pontos mais difíceis.
Com certeza o mais difícil de longe. Se puxasse todas as histórias aí, de bobear me emociona aqui. Acho que essas crises, pandemia, perda de vinhedo, perda do vinho, perda de investimento, eu gosto do desafio. Se tiver que... eu não gosto das coisas tão muito tranquilas. Eu já notei que todo empreendedor, né? Gosta do desafio. Se a coisa tá parada, a gente fica no escritório... A calmaria é estranha, né? Quando tudo tá dando certo, até é estranho, né? É estranho. E vocês, querendo ou não, sempre vão ter um desafio anual. Quem trabalha com safras, né? E que depende do tempo, do clima, nunca é nada garantido ou previsível. Vocês imaginam que vai dar como prevêem, mas até não acontecer, né? Ficam talvez naquela angústia, naquela espreita até que dê tudo certo. Isso, é muito trabalho no vinhedo. Cainelli, eu só queria te fazer 2 pedidos agora, tá? Claro. O primeiro, que a gente tem ainda um tempo de programa e tal, mas eu queria que tu fizesse, já que a gente tá começando 2024, eu sei que a Cainelli tá muito famosa na vindima da Cainelli. E eu queria então que agora tu, assim, ó, é convite pra galera vir pra Bento, ir lá no Vale do Rio das Antas, que é a rota turística daquela região norte, fala o que é a vindima e como o pessoal faz para poder viver essa experiência lá na Cainelli. Então, olha só, pessoal. Vindima na Cainelli. A vindima na Cainelli é a experiência auge de todas. A gente vai conhecer a história da família, a gente vai ser recepcionados, vão ser recepcionados por nós lá. A gente vai junto para o vinhedo, vai entender a produção, de onde vem a uva, a história vitivinícola. Vocês vão colher com a gente, vocês vão fazer um merendinho com a gente, nosso lanche italiano, que é embaixo do vinhedo. Eu vou dizer que é mais que um café colonial, só troca o café pelo vinho. Várias atrações italianas. Volta para a vinícola com o Wine Tour, que tem a pisa das uvas, tem a degustação de vinhos, mas mais que isso, é uma imersão na cultura italiana. Lá a gente bota com vocês viticultores locais. Não são artistas, não são pessoas treinadas para lidar com vocês, são pessoas que vocês vão sentir a verdade e realmente o que é o dia a dia da vitivinicultura e de uma família que produz vinho em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Essa é a Vindima na Cainelli, tá lá no site www.viniculacainelli.com.br e tem a aba lá, Vindima 2024, só acessar lá, tem todo esse descritivo, reservar com a gente e assim vai ser um produto espetacular. 1.800 pessoas no ano passado participaram em 2 meses junto com a gente. Não é 1.800 pessoas de uma vez, tá, pessoal? É vários pequenos grupos, mas participaram com a gente desse momento que eu acho que é a maior imersão. É o que a gente, que é Bento Gonçalvense, lembra da nossa infância, né? Isso aí. Para baixo do vinhedo, tirar uva. A gente tomava um pouquinho de vinho, né? Hoje não pode, hoje tem suco de uva. Mas é viver essa energia que, para quem não sabe, a vindima, a colheita, o momento mais importante é o encontro da viticultura com a enologia. 1 ano de trabalho heróico do nosso viticultor. Eu falo heróico porque o viticultor poda quando está congelando o dedo e aquece com fogo para não congelar, ficar embaixo do vinhedo. Ele vai procurar formiga de madrugada, às 2, 3 horas da manhã que está comendo vinhedo. Ele faz fogo para aquecer, para não congelar o vinhedo. Ele depois está fazendo desfolhos expostos ao sol. A gente está com as temperaturas mais altas aí registradas agora, está lá tostando embaixo do vinhedo. Infelizmente, muitos morrem na época de pulverização, por causa dos ângulos inclinados no nosso vinhedo, né? O trator vira. O trator vira, porque está muito liso, o ângulo inclinado, tem a pressa, porque tem que pulverizar muito vinhedo. Passou isso, se não tiver chuva de pedra, não tiver vendaval, não tiver enchente, não tiver mais nada, ele colhe. E colhe todo manual. E aí eu digo, né? Aí vem muito do... Quem que faz isso? É por dinheiro? Não, isso é amor, por que se faz. Então esse momento pra gente é uma comemoração gigante. E aí eu digo pro pessoal que vem lá, às vezes chove quando a gente tá lá, o pessoal se diverte muito, porque a gente conta a história que quando chove a gente vai pro vinhedo, se cair pedra a gente vai pro vinhedo, a gente vai colher, tem que colher, a gente vai colher. E é o encontro com a enologia, 3 meses, todas as indústrias trabalham, 20 horas por dia, a gente perde peso, a gente tá exausto, porque a gente começa e vai madrugada dentro, mas a gente tá com a alma limpa e feliz. Nunca fui pra praia de janeiro a março na minha vida.
E não tem nem um pouquinho de falta disso. A gente ama isso aí. É uma experiência e aí vocês vão poder participar disso conosco. É incrível. Já participou, Juliano, de uma vindima? Não. Então, tu é convidado do Clube do Sucesso, tá? Bento Gonçalves, nesse período, vive o Bento em Vindima, que é o momento que as pessoas podem vir para cá e viver a experiência da colheita e tudo isso que ele falou aqui. A gente só entende quando está lá. Só entende quando que está lá. Porque lá no hotel, lá no lote 20, Cainelli, há anos atrás meus sócios não entendiam, eles viam um gramado. E eu vi a gente colhendo uva. Nós plantamos um parreiral, demorou 2 anos. O ano passado a gente fez a primeira vindima e agora para os hóspedes somente, que tem que se hospedar lá, a gente faz a vindima noturna, que é o vindima com estrelas, porque a gente tem a experiência chamada a Hora das Estrelas, que é um momento de imersão que a gente oferece para os hóspedes. E é só na sexta-feira de noite. Então a gente tem a colheita, a música italiana é o mesmo formato. Só que muda lá. Então aquilo que era o nosso pequeno parreiral, hoje a gente tem o cinema no parreiral. Então no meio do parreiral, todas as noites tem sessão de cinema. Eu acompanhei isso. Com filmes, né, italianos e outras coisas, que é uma experiência também. E aí, agora eu vou chegar no ponto crucial, que é a nossa chamada. Né? Hoje, neste aqui, as pessoas não vão aprender como fazer vinho, mas elas vão aprender como fazer parte de um projeto que produz vinho. E agora nós vamos falar, porque nós estamos nos encaminhando para o final, e depois as perguntas mágicas é do Julian, né? Já começando, que não pode faltar, quando não sabe como, procura o quem. Né? A mágica, e eu repito para todo mundo. A gente sempre fala isso. Então, não sabe fazer vinho, procura quem sabe fazer vinho. Vai saber o teu telefone de quem sabe, né? É isso aí. Então, esse projeto tão interessante, né, que é o projeto Vinhateiros, né? Tu foi um dos pioneiros aqui da nossa região, né? E hoje é um projeto que tem inúmeras pessoas de todo o Brasil que procuram a Cainelli para isso. Então, mais do que a gente falar sobre o projeto, é o momento, o grande finale assim, do nosso programa, é tu falar como as pessoas podem participar disso. Explicar o que é e como podem participar. Começar explicando o que é, então. O Vinhateiros, ele surgiu na pandemia. Né? Vamos lá, de novo. Difícil, vamos criar oportunidade. Como é que o pessoal faz no turismo na pandemia? Uma coisa que a gente nunca pensava que fosse acontecer. A gente vai proporcionar experiência. Como? Vamos proporcionar isso digitalmente. A gente começou com o Vinhateiros digital. A ideia é do quê? Vamos montar grupos de WhatsApp, bem simples, onde o pessoal pode não acompanhar, mas ser protagonista de todo o processo de elaboração. O Vinhateiros é simples. Tu tem uma vinícola sem ter uma vinícola. Vai elaborar o teu vinho sem ter uma vinícola. Não precisa ter uma estrutura, um vinhedo, porque a gente viu o quê? Na época foi muito cerveja artesanal. Não sei se vocês lembram do boom da cerveja artesanal. Todo mundo estava fazendo cerveja artesanal. Muito ruim pra caramba. Mas todo mundo estava fazendo. Cerveja artesanal, tu vai lá, tu compra o lúpulo, tu compra um malte, tu faz os ingredientes. A uva, tu vai comprar um cabernet, um merlot, uma levedura selecionada. Não tem acesso a isso. Né? Vai chegar no vinhedo e dizer pro cara que tu quer comprar um merlot e te bota para correr. Então a gente viu uma oportunidade de negócio. E começamos com essa ideia. Justamente na época eu tinha um sócio, não começou na Cainelli agora, que a gente aportou para dentro da Cainelli, que era isso, era ser protagonista, oferecer para essas pessoas que elas pudessem elaborar. Como é que é isso? Hoje ele acompanha desde a poda do vinhedo, né? Então ele vai lá no vinhedo, vai entender que variedade ele quer e qual é o tipo de vinho que ele quer, e ele vai podar. A poda, claro, eu como enólogo estou em todos os grupos e oriento. Ele pode definir a poda. Viajei para a Europa, vi uma poda Guyot, não sei o que quero fazer. Vamos fazer. Ele tem aquele lote, ele vai lá, ele vai conhecer, ele vai bater foto, ele vai podar junto com a gente se quiser. Se não quiser, ele recebe tudo online. Como está acontecendo, como está podando, tudo. Depois, ele vai acompanhar a colheita. Ele vai definir o ponto de colheita. Já perdemos colheita por definições de vinhateiros. Vamos deixar mais tempo. Olha, o risco é muito alto. Mas se a gente conseguir o resultado, é incrível. Perdemos. E aí o pessoal disse, poxa, olha só o que aconteceu, a gente ficou chateado. É isso aí a nossa realidade. A gente arrisca. É isso que é a graça. Vinificação, tipo de levedura, controle de temperatura, definição de madeira, quanto tempo de madeira, até no final ele receber. Ele participa de todo o processo, ele tem acesso free na vinícola. O Rodrigo é vinhateiro, diz, final de semana, sábado, eu tô passando aí, eu quero provar meu vinho. Tem acesso
livre. Quero ver o processo, quero mostrar para as pessoas, quero filmar. O vinho é teu. Eu só te empresto a vinícola. Mais ou menos assim. No final recebe a garrafa dele, com o rótulo personalizado, nome, safra, tudo mais. Se é aquilo, eu quero uma garrafa diferente de Marolho, uma cápsula, um rótulo, tudo é possível. Nada é impossível nesse projeto. Tudo é possível. Protagonismo total. O que a gente viu? Marcas de vinho, a gente fez, saberia dizer hoje, muitas marcas no Brasil, onde eles criaram para revender esse produto. E eu digo pro cara que quer revender, que nem investir num prédio na planta, porque ele paga lá junto comigo na hora de colheita da uva, então é mais barato. E aí quando ele vai vender esse vinho, quadriplica o valor. Donos de vinícola, isso eu achei incrível. Elas estão montando vinícolas, a gente tem a Tenuta Jarola lá, e agora vou esquecer o lugar, Rio de Janeiro, Minas. E aí eles fizeram um laboratório, mas por que vocês querem elaborar? Não, porque a gente tem enólogo, inclusive amigo meu, falou do projeto, é o Wagner Vargas, mas a gente quer entender como é que elabora. Então, eles participando do projeto, antes de começarem a elaborar, eles sabem como é que se faz vinho, eles entendem tudo todo, é quase uma mini faculdade de enologia em 1 ano, e é 1 ano de tempo mínimo. Tem esse cliente e tem o cliente que é empresário, o pessoal que quer confraternizar, que pega uma barrica entre vários amigos para poder estar vindo lá para a vinícola, se reunir, ter um motivo e tudo mais. Então é um projeto incrível. Hoje ativo a gente tem 20 grupos de vinhateiros, né? Mais de 20 barricas. Então dá trabalho. 20 barricas, a gente está falando de mais ou menos 600 garrafas. Não, a gente está falando de 6 mil garrafas. Exatamente. 6 mil, 300 por barrica, isso, né? Exatamente. 6 mil garrafas. Então, a gente oferece todo o serviço, desde a criação do rótulo, com quem imprime, desenvolvimento, tudo isso. Quem quer participar também hoje está dentro do guarda-chuva da Cainelli, então veio para a Cainelli. Também é só entrar no nosso site, tem uma experiência no turismo, tem vinhateiros, tem um canal no YouTube hoje também, que a gente está levando o pessoal para saber como é que monta a barrica, como é que faz uma hibridação na prática com o pessoal da Embrapa. Então é só chamar a gente. Janeiro hoje, ainda dá tempo, né? Tem algumas variedades, aí já limita um pouquinho mais. Mas a gente já teve coisas muito inusitadas lá, do pessoal querendo variedades diferenciadas, ou cortar a variedade de mesa com variedade de vitis vinífera. A gente até aprende com o pessoal. Às vezes sai uma coisa inusitada, os caras vendem pra caramba, tipo, opa, olha ali uma oportunidade de negócio. Então é um projeto incrível pra gente na pandemia. E daí, de novo, ele abre a janela de experiências. O cara veio pra Cainelli, ele compra a Cainelli, enquanto o vinho dele não tá pronto, ele consome experiências na Cainelli, ele vira fã da marca. A gente vendeu agora o JB3 Investimentos. Eles fecharam agora, acho que dá para falar, é propaganda para eles, né? Eles fecharam agora com 70 clientes, 2 bi de investimentos. Eles trouxeram 70 clientes para a Cainelli, porque eles são vinhateiros hoje, 70 vinhateiros, para comparar o investimento ao vinho, né? Desde a sua concepção até o final, investimento de médio prazo. Então, você fazendo esse investimento e no final eles vão receber a garrafa de vinho. Aí imagina, o Jorge lá da JB3 vai ouvir aqui agora. Mas trouxeram 70 clientes que juntos formam 2 bilhões de investimentos para a minha vinícola. Eu devia pagar ele para receber o pessoal lá, né? Então, é muito legal o projeto. E tem dado muito certo, assim, no sentido... Primeiro ano, a gente teve 100% de renovação. E dificilmente o pessoal sai. E para participar, é só entrar em contato com a Cainelli? É só entrar em contato com a Cainelli pelo Instagram, pelo site, pelo WhatsApp, do turismo, lá tem todas as portas. No próprio site tem lá toda a informação do Vinhateiros. Só chamar a gente, pessoal, e participar. Quer elaborar o teu vinho sem ter uma vinícola, é só vir até a Cainelli, que isso também, né? Tem muita coisa, mas isso também é possível. Muito legal. Parabéns. Obrigado. Por esse projeto todo, por essa história magnífica que eu conheci hoje aqui. Então a gente vai se encaminhando agora para o final do programa, né? O nosso tempo sempre é de próximo a uma hora, né? É curto, é uma conversa que não ficaria parece, aqui. 10 minutos. E a gente é rígido, né? Tenta manter 1 hora, né? Parece que a gente fica pouquinho, mas é uma conversa muito boa, porque a gente conhece, eu
particularmente conheci mais, né? Então, quando a gente conhece, tu olha para um produto agora de uma maneira diferente, tu olha para um vinho, olha para uma garrafa, então tu entende o que tem por trás, a história, isso não tem preço, como a gente mesmo comenta aqui. Vou dar o último recado para o pessoal que nos assiste, para curtir esse vídeo, porque assim faz sentido para nós trazer mais assuntos como esse e levar até quem nos assiste, para compartilhar também com aquela pessoa que entende que deva fazer parte do Clube do Sucesso, né? E aqui então eu gostaria de te pedir 5 dicas nessa jornada toda, para quem talvez está começando, seja no ramo dos vinhos, ou seja, um outro empreendimento, porque tem desafios que servem para qualquer jornada do empreendedor, né? O que tu consideraria? Como se fosse uma receita, 5 passos. Obedece isso que tu vai deixar de cair alguns tombos, eu diria assim. Melhor o feito que perfeito. Faz, começa, starta, inicia. Não espera o momento perfeito que ele nunca vai chegar. Pode errar, mas erra rápido. Justamente se tu fazer o feito e não perfeito, tu vai errar, mas erra rápido. Não insiste no erro. Errou, troca, corrige, vai para frente. Eu acho que empreender é pular de um precipício e montar um avião na descida. A gente nunca sabe como vai ser. A gente sempre tem medo e a gente nunca está preparado. Eu nunca estive preparado para nada na minha vida. Nunca. Então, sempre aprendi muito enfrentando isso. Eu acho que está dentro dessas frases também, né? Mas a gente nunca está preparado. O que mais que dá para dizer? Eu acho que uma coisa muito importante, né? A gente não falou, não deu tempo, né? Mas as entidades. E aí eu falei RSI, Responsabilidade Social Individual. Participe das entidades e tenha a responsabilidade social individual para ajudar a comunidade, para ajudar o entorno disso. Daí que eu tô aqui, porque eu conheci o Rodrigo através da RSI, né? De poder estar fazendo um bem maior para a comunidade. Tu conhece pessoas que estão fazendo um bem maior para a comunidade e são pessoas acima da média. E elas te ajudam, tanto no networking, te levar para cima, como te dar conhecimento. Saia da zona de conforto. Se tá tudo fácil, tu tá no lugar errado. Se tu é o cara mais inteligente da mesa, tu tá no lugar errado. Eu gosto de ser o cara burro da mesa. É desconfortável, mas tu cresce, né? Então se tu é o cara mais inteligente da mesa, levanta e vai para outra. E procura os mais inteligentes que tu, que eles vão te ajudar a crescer, a se desenvolver. Eu acho que foi 5. Foi ótimo. Foi 5? Excelente. Ótimo. Foi 5. Então, Roberto Cainelli Júnior, agradeço pela participação. Muito, muito sucesso, que essa tua história continue por mais e mais gerações, né? Levando que é possível, né? Aprimorar sempre, mas com os desafios diários, né, que acontecem, né, na vida dos negócios. Então, muito obrigado aí. Imagina. Tudo de bom para vocês. Eu que tenho que agradecer vocês a esse super programa que vai crescer, tá crescendo e vai crescer muito. É um prazerzaço estar aqui e realmente passou muito rápido. Eu ficaria aqui horas e horas, abriria os vinhos aí. E quem sabe depois que desligar a câmera a gente faça isso. Sucesso para vocês. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Valeu. Obrigado, Cainelli. Valeu, meu amigo Rodrigo. A gente se despede. Foi lindo, né? Galera. E a gente começa o ano com tudo. Um ótimo 2024 para todo mundo. Vamos lá. E um ótimo 2024 para todos vocês que nos assistem, porque esse ano será simplesmente maravilhoso. Tá certo, pessoal? Ficamos por aqui. Tchau.